Bom, então boa noite a todos. Boa noite. Nós estamos aqui neste momento muito felizes, muito alegres. Eu não sei como foi o seu dia, mas é importante fazer uma pergunta para você. Como estão os seus sentimentos nesse momento? Eu não sei como você pensa, mas eu, quando ouvi essa pergunta pela primeira vez, me passou o filme dos dilemas, das lutas, das alegrias e de diversos momentos que eu fui passando ao longo do dia, as dores que senti e também os êxtases que passei. Acredito que talvez você seja alguma coisa mais ou menos assim, não é verdade? O ser humano, ele é diferente também por um outro sentido. Nós sentimos, não é mesmo? Nós sentimos. E esta noite nós vamos falar para vocês sobre por que o sentimento, ele é decisivo para prosperar. E ao longo das palestras que se seguirão, eu vou demonstrar a respeito de uma série de sentimentos que estão no entorno dos vencedores. Mas hoje eu falarei daquele que é o mais importante, talvez um dos mais decisivos, e um que a gente talvez menos perceba. Eu gostaria de começar falando para vocês a respeito de uma experiência que eu presenciei. Desde criança havia uma pessoa muito próxima que era, digamos assim, criado com um pai muito rígido. Este homem exigia deste rapaz. Pensa, acordar bem cedo, estudar muito. Este homem exigia dia a dia disciplina, meta, caminhada firme. Os coleguinhas iam se divertir, ele ia ler. Importante para esse homem era a leitura. Na visão dele, ler abre os teus olhos para enxergar o que importa. Mas no fundo, o que ele sentia era uma coisa diferente. Por que eu não posso divertir com os outros, hein? Está lá os meus colegas jogando bola e eu aqui lendo. Dor, angústia, não é? Talvez raiva. Por que meu pai me trata assim? Será que ele me ama? Talvez você já tenha passado por isso. Mas todas as vezes que ele chegava perto do seu pai, o seu pai dizia assim: olha, lá no fim, quando você terminar o seu segundo grau, que você concluir tudo e que você chegar à maioridade, você vai estar preparado para a universidade e então eu vou te dar o prêmio que você gosta. E o que você gosta? Ele dizia desde criança: eu gosto de carro, eu quero uma Lamborghini. E o pai dele era muito bem sucedido, e então ele começava a olhar para não brincar com os colegas e pensar assim: mas lá na frente eu vou ganhar o carro. Você vai me dar, não vai? É, pai, você vai me dar. E o pai exigia: você não quer o carro? Você não quer o presente? E os anos foram se passando. O segundo grau terminou. Chegou o momento da festa da formatura. E ele foi então ao encontro do pai. Agora ele vai me dar o carro. E o pai estava com uma caixa de presente. Ele pensou: em meu carro? Deve ter alguma coisa aqui. Ele abriu a caixa e lá dentro havia um livro bem grosso. E o pai disse: nunca te dei esse presente. Naquele momento, aquele jovem, agora início da fase adulta, sentiu como nunca sentiu um ódio, uma raiva imensa, se sentiu traído.
Como pode? Você me prometeu a vida toda. Virou as costas, jogou a caixa, saiu, e pela primeira vez ele fez uma coisa que chocou a todos. Ele saiu e nunca mais voltou. Foi viver a vida como pensava que deveria viver. Eu não sei se vocês estão entrando na história, mas se estão, vocês provavelmente estão imaginando a multidão de sentimentos que estava no coração daquele jovem. Talvez vocês, ao longo da vida de vocês, já passaram por sentimentos assim, tão grandes, bons e ruins. Os anos se passaram. E aquele jovem, já numa grande cidade, bem sucedido, recebe um telefonema. Alô? Do outro lado, a mãe. Você precisa voltar para casa. Seu pai acaba de falecer. Outra multidão de sentimentos. Todo um filme passando pela cabeça. Voltar àquela casa. Aqueles momentos de tanta entrega, mas também de tanta exigência, de raiva, de não compreensão. Como é que é isso? Eu vou voltar lá para o funeral daquele homem? Eu não sei o que vocês pensam, mas ele sofreu muito, chorou, riu, sei lá, e decidiu ir. Chegando lá na casa, o pai sendo velado, ele teve a curiosidade de entrar nos quartos, e ao entrar no quarto do pai, viu sobre uma cômoda a caixa que estava o presente da sua formatura de segundo grau. Que sentimentos, que momento tremendo. Ele foi mexer naquela caixa. Eu vou parar um pouquinho a história e vou contar o finalzinho ao final dessa palestra. E agora eu faço uma pergunta para vocês. Você acha que sentimentos são coisas boas ou ruins? Você acha que os sentimentos te ajudam ou te atrapalham? É uma coisa a se pensar, não é mesmo? Como será essa história? E veja que essa palestra é difícil de ser ministrada, porque nós temos aqui duas psicólogas, minha filha estudante de psicologia. Falar de um tema desse, já pensou? Eu que não sou psicólogo. Mas por que estou falando sobre isso, senhoras e senhores? Ao longo dessa caminhada que a gente tem, que agora em fevereiro completa 30 anos, nós lidamos com centenas de casos, milhares de pessoas, e percebemos uma coisa fundamental: pessoas vencedoras sentem mais. Se você é uma pessoa que não sente, você está caminhando para a morte. Pensa uma pessoa morrendo, ela não sente nada. Ela começa a não sentir dor, ela começa a nem reconhecer mais você, não sabe quem você é mais. O desaparecer da vida tem a ver com o desaparecer do sentimento. O aparecer, o sentimento, tem a ver com viver a vida. Não sinto, logo não existo. Ou parafraseando esta menção histórica tão famosa, penso, logo existo, eu poderia dizer, sinto, logo existo. E é uma verdade. Mas vamos pensar um pouco a respeito dessas questões sentimentais. E se você tiver curiosidade, você pode procurar no Google, no YouTube, nesses canais de busca, e você vai começar a perceber
ainda de longeva data, o Dr. Kirlian, tirando fotos de pessoas e ao tirar os negativos, ver que ao lado das mãos humanas, por exemplo, tinha uma áurea colorida. E as pesquisas do Dr. Kirlian com fotos, era um russo, o Dr. Kirlian era um russo, as pesquisas com fotos começaram a mostrar que dado sentimento uma cor da áurea, outro sentimento outra cor, nós somos seres de energia. Um pouco mais à frente na história, a gente começa a ver que nós não somos só seres de energia, nós somos seres de vibração. Teu corpo vibra. Prótons, elétrons, sei lá, batendo no outro, vibra. O ser humano sem vida não vibra. Se você buscar pelos canais de busca das mídias sociais, você vai ver, por exemplo, um ser humano extremamente estável, extremamente fazedor, realizador. Seu corpo está vibrando acima de 500 Hz. Um homem que está muito doente, que está down, ele tem uma vibração abaixo de 100 Hz. Abaixo de 50 Hz, seu corpo morre. Perfeito, mas ele morre. E é muito interessante isso. Você tem tudo, teu coração está ali, perfeito. Teus braços perfeitos, tua mente perfeita. Mas você começa a parar de vibrar e você morre. Porque você está parando de sentir. Você tem que sentir. Então veja que esse tema é um tema muito vasto. Eu não pretendo hoje aqui terminar esse tema com vocês e nem falá-lo profundamente. Eu vou citar apenas um dos itens. Um só. Falar de um, inclusive, que talvez possa até ser mal visto, mas quando você começa a chegar perto de pessoas muito bem-sucedidas, você percebe que essas pessoas sentem isso com força, do fundo do coração. Essa é a questão. Será que você sente? Então, que coisa é essa que essas pessoas sentem? E aí eu vou voltar ao ponto da história que eu estava falando, porque de repente ali em meados do século XX, não sei exatamente a data, hoje até tive a curiosidade de buscar a data, achei, esqueci, é um negócio interessante, então não sei precisar aqui nessa palestra, mas existe um negócio chamado Síndrome de Estocolmo. O que é a Síndrome de Estocolmo? Não pretendo me aprofundar no assunto, vou só citar para vocês, fazer uma menção histórica. Houve um sequestro na capital da Suécia, se não me falha a memória, e para a surpresa de muitos, depois de muito sofrimento das pessoas, ou da pessoa que foi sequestrada, ao invés dessa pessoa ter qualquer outro tipo de sentimento, ela começou a ter afeição aos sequestradores. Olha que negócio interessante. Ela começou a olhar para aquelas pessoas que geravam nela sofrimento, angústia, problema, e falar assim, mas não é que está certo, né? Agora começa a pensar na sua vida. Você começa a viver dilemas, você começa a viver problemas, você começa a passar por situações que fazem você naufragar. E o que começa a acontecer na sua vida? Depois de um tempo, depois de alguns anos, você se resigna. Você começa a olhar para aquela coisa e dizer assim, quer saber de uma coisa? Isso é até bom. Vida boa. Estou apanhando, mas é bom. Dói, mas é gostoso. Tem um filme do Moldova, que chama Atami. Ela se apaixona pelo sequestrador da mesma forma. Bate um pouquinho mais. Gostei. Entendeu? Mas não é verdade? Não é verdade?
chegam a afirmar o seguinte: nós estamos vivendo um momento histórico em que nós somos escravos e nem fazemos força para perceber que o somos, e estamos gostando de ser. Não é interessante? Olha que coisa interessante. Você está no meio do problema, diante de uma série de situações que você sente, mas você, de certa maneira, se acostumou tanto com a situação que você até gosta. É mais ou menos a síndrome de Estocolmo. Não é verdade? Isso nos leva a uma outra questão. Como é que você faz para ser essa pessoa próspera? E veja que eu disse para vocês que ser próspero vai fazer você ter 3 sinais. 3 sinais. Vai fazer você ter dinheiro. E meus amigos, na floresta da vida, o dinheiro é o bicho mais arisco de todos. Cria uma armadilha para ele, você ver. Que difícil é pegar esse bicho, não é? Então você está lá, nessa situação, e você só vai conseguir pegar esse bicho arisco, danado, se você tiver muita energia, muita vibração. Não é para alguém que está lá assim, não vou fazer mais nada não, porque deixa acabar em barranco. Que conversa é essa? Não é isso. Então, se você estiver na síndrome de Estocolmo, falando assim, coitado do bichinho, não vou pegar o bichinho não, porque senão, coitado dele. Como é que você vai ter esse negócio na sua vida? Segundo sinal, você tem que ter saúde. Vocês acham mesmo que vocês terão saúde sem fazer nada? Esperando que o mundo termine em barranco, você dormir encostado? Acha? Comendo tudo errado? Acha mesmo? Não cuidando das ideias que atingem a sua mente, não prestando atenção nas músicas que você ouve, nos livros que você lê, nas ideias que transitam perto de você. Será que isso vai te levar a ter essa prosperidade? Eu duvido, não é isso que eu vi na minha vida, não é isso que eu vi. Será que você vai ter bons relacionamentos sem você se entregar para ter bons relacionamentos? Será que você vai conseguir ter amigos se você não buscar servir esses amigos, buscar esses amigos, construir essas amizades, se envolver nesse negócio? Será? Você acha que as pessoas vão sair correndo atrás de você? Oh, que cara bonito, que moça bacana, quero ser seu amigo. É assim? Elas correm atrás de você porque acham você o máximo. Não é assim. Por que você espera bons relacionamentos quando você não os busca? Quando você não os transforma? Quando você não se investe? Quando você não bota ali o seu tempo, o seu dinheiro e faz a coisa acontecer? Não tem como. Não é mesmo? Mas nós não fazemos isso. Conrado Adolfo diz que a vida é consequência. Olha para a tua vida. Não tenho amigos, consequência das suas atitudes. Não tenho dinheiro, consequência das suas atitudes. Minha saúde é ruim, consequência, meu amigo, consequência. Você só está colhendo o que você plantou. E plantar dá trabalho. Um amigo meu dizia o seguinte: trabalhar dá trabalho, viver dá trabalho. Então, é nesse ponto da questão aí da síndrome de Estocolmo é que surge uma das teses da teoria da prosperidade, uma tese sentimental. O que é o primeiro sentimento da prosperidade? É o sentimento inverso da síndrome de Estocolmo. É necessário você
ter indignação, raiva daquilo que te afasta da prosperidade. Agora eu sugiro a vocês fazer um pequeno exercício. Que exercício é esse? Pega um papel. Se você não trouxe aqui, faça em casa, mas então faça pelo menos mentalmente. E comece a olhar o que é que está acontecendo na sua vida que está te afastando da prosperidade. Talvez maus relacionamentos. Talvez más amizades. O que é que está te afastando da prosperidade? E veja, a prosperidade é uma coisa muito boa. Você não precisa ser a pessoa mais rica do mundo, mas ter dinheiro é fundamental. Mas não é ter dinheiro para pisar nos outros. É para você ter uma vida digna, proporcionar coisas boas, entre elas saúde e relacionamentos. O que é que está afastando você dessas coisas? Enquanto você não tiver raiva dessas coisas, você não terá coragem de agir. Você vai relevar. Você vai aceitar conviver com essa questão. Enquanto você olhar para as coisas que te afastam da prosperidade e não tiver coragem de pagar o preço, de passar por cima daquela situação, romper com a situação, você não vai vibrar para a prosperidade. E você vai viver talvez uma vida de lamúria, que eu vejo muita gente falando assim, mas por que não aconteceu com o outro, não acontece comigo? Por que a vida do vizinho é melhor? Lá na casa dele a grama é mais verde, na minha está tudo lá escorregada. Que história é esta? Você acha que isso é DNA, é sorte? Tem muita gente que veio do nada, que não tinha nada, que tinha tudo para não dar certo e deu. Por que você não está dando certo? Veja, quando você faz a sua listinha, você começa a fazer o processo do sentimento. Por quê? Porque existe uma outra grande verdade. Nós podemos ser frutos do meio, ou seja, as coisas acontecem e a gente sente, não é verdade? Se a gente ligar esse ar-condicionado aqui e ali, bem no talo, vocês vão fazer o quê? Sentir frio. Se a gente desligar, vocês sentirão calor. Não é assim? Então, fruto do meio. Algo está acontecendo aqui no nosso meio, então nós sentimos. Mas existe também uma outra verdade, que é a verdade dos fortes. Poucos fazem isso. São aqueles que auto-induzem o seu sentimento. Você pode escolher ser feliz quando tudo te levaria a ser triste. Porque você escolhe as coisas que te trazem felicidade, alegria, satisfação. Você pode escolher rir. Quando as pessoas olham para você e falam assim, como você está rindo? Você tem todos os motivos para estar chorando. Porque você escolheu isso. Você pode se induzir. É a auto-indução, indução sentimental. É você próprio fazer a sua cabeça. É você próprio fazer a sua cabeça. E veja, nós vamos aqui ao longo das palestras começar a explicar para vocês como se faz isso, passo 1, passo 2, mas hoje nós estamos ensinando o principal sentimento, aquele que te faz começar a mover. O primeiro que te faz começar a mover, por incrível que pareça, é um sentimento negativo. É um sentimento de raiva. E você pode se auto-induzir essa raiva. No original, no idioma luxemburguês, ele quer dizer uma raiva indigna, a indignação. É você olhar para o negócio e dizer assim, por
que eu não tenho isso? Por que eu não tenho esse negócio? Hein? Você quer saber de uma coisa? Eu estou capaz agora de passar por cima de qualquer negócio para me afastando dessa coisa aqui. Porque, meus amigos, existe também uma outra coisa. Frederick Taylor falava sobre isso no final do século XIX. Quase todos nós somos suicidas profissionais. Somos suicidas emocionais. O que isso quer dizer? Você sabe que aquela pessoa está te levando para o buraco, mas você não faz nada. Você não se levanta. Você não tem coragem. E muitas vezes você não tem porque, sei lá, meu parente, sei lá o quê. Mas o fato é o seguinte: você, de alguma forma, começou a ter a síndrome de Estocolmo, sei lá, com relação ao sentimento. E você está ali parado, desperdiçando a coisa mais preciosa da vida, o tempo. Que uma vez desperdiçada, nunca mais volta. A sua vida é limitada. Você não viverá 300 anos. Talvez 100. Talvez 150. Duvido viver 1000. Veja, a cada instante que você joga o seu tempo fora com o que não vale a pena, é uma tolice do tamanho do mundo. Tem um amigo meu que diz assim: todos os dias ele acorda e coloca na sua mente: e se hoje fosse o meu último dia de vida? Aceitaria eu viver o que estou vivendo? Meus amigos, se você tivesse só mais um ano de vida, aceitaria você pagar tanto juros de banco? Aceitaria você conviver com aqueles colaboradores que jogam contra o seu negócio? Se você tivesse muito pouco tempo de vida e quisesse deixar um rastro, aceitaria você continuar dando valor, status, proteção àquelas pessoas que fazem de tudo para destruir o teu sonho? Então, o que é que você está perdendo tempo dando chance a essas pessoas e a essas situações? Enquanto você não sentir uma indignação suficientemente forte para agir, e veja, é forte para agir não para você ficar matando as pessoas, mas para você se livrar da situação, você se mover da situação. Então, ouso dizer, se a prosperidade acontecer com você, aconteceu por sorte, mas isso não é normal. Não é normal. Eu queria dizer para vocês o seguinte: voltando lá ao tema da história, o nosso amigo voltou à casa do seu pai e estava ali no quarto do seu pai, olhando para a caixa de presentes que o pai deu a ele no dia que ele se formou no segundo grau. A caixa estava exatamente como ele havia aberto, o livro estava exatamente na posição que ele deixou, mas a caixa estava cuidada. O pai havia zelado pelaquela caixa todos os anos. Eu fico imaginando como deve ter sido assim uma multidão de sentimentos, não é? Olhar aquilo, pegar o papel, lembrar do livro. Que raiva! Por que, pai, você fez isso comigo? Por que você me exigiu tanto? E naquele momento, aquele menino teve a coragem de pegar o livro. Ele teve curiosidade: que livro tão importante ele me deu. E ele então pegou o livro e começou a abrir e viu que
O livro, na verdade, tinha um buraco dentro dele. E dentro dele tinha a chave do carro. Quantas vezes o seu sentimento cegou o teu olhar? Pitágoras, famosíssimo, disse que o homem que não domina o seu sentir não é capaz de dominar nada. Mas há uma expressão religiosa que diz que o homem que se domina, dominará o mundo. Então aquele que domina o seu sentir, este será próximo. E a nossa esperança é demonstrar aqui para vocês que existem várias coisas nesse sentido que você pode usar, inclusive técnicas que você pode fazer, como essa que eu propus para vocês, a autoindução. Existe inclusive uma técnica muito famosa dos tempos modernos que tem a ver com a autoindução. Eu trouxe para vocês, talvez vocês conheçam. Vocês já viram essa técnica aqui? Conhecem? Quem não conhece, é uma técnica muito interessante. Vamos passando então para isso. A técnica é a seguinte: você não vai contar nada para ninguém, certo? Mas vai colocar esse negocinho aqui no braço. Sim. O pessoal vai achar você até bem juvenil, sei lá. Mas essa técnica aqui é como se desse um estalo na sua mente. É assim, você faz a sua listinha de coisas que você precisa abandonar ou que você precisa se indignar. E todas as vezes que você se vê fazendo aquilo novamente, você pega assim e faz assim. Não farei isso mais. Não farei isso mais. Pode fazer na Pode. Certo? Parece que a dor te faz lembrar que você tem que parar de dar bobeira. E que você precisa começar a se colocar na posição do sentir as coisas que vão tornar você uma pessoa próxima. Perfeito, pessoal? Sugiro a vocês que realmente exercitem isso na vida de vocês. Saiam daqui e façam a sua listinha de coisas e comecem a se induzir, olhar para aquele negócio. E todas as vezes que você se vê naquele negócio fazendo, você... E por fim, farei o último teste. Existem 300 perguntas sobre... Eu farei hoje para vocês 25 ligadas às emoções. E você vai se dar uma notinha de 0 a 10. Certo? Brinquemos. Se autodescubra. Essas perguntas foram sendo... Está no nosso grupo aí do Zap. Vamos lá. Pergunta número 1. Quando as dificuldades da vida aparecem, você, então questão número 1, agradece ao ser superior pela oportunidade de aprender com o desafio. 10, agradece totalmente. 0, nunca agradece. Eu estou na vida aí, o resto. Não é? As dificuldades da vida. 2, você vai colocar só a sua nota, 0 a 10. 2, 0 a 10. 0 a 10. Sendo 0 você nunca faz, e 10 você faz totalmente. 2, você entende claramente que existem coisas que são maiores do que você.
3. Você, antes de agir, busca por sabedoria e entendimento para enfrentar a situação. 4. Você caminha em direção a uma orientação espiritual amável e positiva. 5. Você entrega a sua vida e seus projetos nas mãos do Criador. Explicando o porquê dessas perguntas. Normalmente as pessoas prósperas são pessoas de fé. Eu não estou falando de religião. Mas quando o ser humano perde a esperança, ele já morreu. No dia que ele desiste, a sua esperança arrefeceu, já tudo acabou. Porque acabou na mente dele. Próxima questão. Quando os planos para os grandes desafios te são apresentados, você, e agora as questões. Número 1. Se convence que deve se dedicar com todas as forças, mesmo se você estiver dolorido. 2. Você busca encontrar o lado bom das coisas, ainda que a situação seja grave. 3. Você se enche de esperança e fé de que o melhor será feito e alcançado. 4. Você acredita que tudo está sendo feito da melhor maneira possível. 5. Você confia que as pessoas envolvidas estão dando o seu melhor. Terceiro grupo de questões. Quando você ouvir coisas que não gosta ou não estão em seu costume de vida, você, número 1, não se ofende com facilidade e busca entender os motivos por trás dos fatos. 2. Você pondera as alternativas sem sentimentalismos antes de decidir o que fazer. 3. Você considera qual é o mal menor ou o bem maior e decide baseado nisso. 4. Você medita sobre as consequências de cada provável decisão antes de agir. E 5. Você estuda para saber o quão verdadeiro e transparente deve ser com as pessoas. Quarto grupo de questões, e penúltimo. Diante de situações aparentemente inevitáveis, você, número 1, abre o seu coração e busca entender a situação sem rancor. 2. Você aceita os fatos como eles são, sem buscar culpados ou perseguir. 3. Você entende o seu contragosto, mas busca com muita veemência superar isso. 4. Você aproveita cada oportunidade que ainda tiver para fazer o seu melhor. 5. Nunca desiste e vai até o fim em busca de uma solução. Por fim, o quinto e último grupo de questões. Não importa se ocorrem vitórias ou derrotas, pois você, número 1, acredita que tudo é bom e deve ser visto como oportunidade de melhoria na vida. 2. Você procura olhar o lado bom da situação. 3. Aprende com os acertos e os erros de cada coisa que te acontece. 4.
Faz uma lista de coisas e pessoas a agradecer. E por fim, agradece a tudo e a todos pelo que te acontece, mesmo se isso for muito desafiador para você. Veja, sentir e fazer acontecer não é para qualquer um. As palavras exatas de Pitágoras são: não é livre quem não obteve domínio sobre si. Semana que vem, o segundo sentimento. Este mais positivo, no entanto, mais instigante. Daremos se vocês gostaram. Muito obrigado.